Olá, meu amigo e minha amiga. Me diz uma coisa, você viu esse acidente de corrida aqui na cidade de Curitiba? Pois é, a imagem é chocante. Um ônibus atingiu uma caminhonete e acabou por entrar dentro de um prédio histórico. E o que me chama a atenção nesse caso? Nesse caso aqui, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Se vocês fossem advogados, aqui, do dono do prédio do imóvel histórico, quem você acionaria? Você acionaria aqui o motorista do ônibus, a empresa de transporte coletivo, que é a dona desse ônibus, ou, eventualmente, quando eu der o exemplo concreto, acionaria o motorista que se envolveu nesse acidente, que é uma caminhonete que foi fazer uma conversão proibida. Quem você acionaria? Se você estivesse, então, a primeira pergunta é essa. Depois disso, se você estivesse agora na defesa desta empresa de ônibus, ou na defesa do motorista do transporte coletivo, como você agiria aqui diante dos dados e dos fatos? Qual eventualmente poderia ser a sua defesa? E terceira pergunta é, você conhece a teoria do corpo neutro? Será que ela se aplicaria a esse caso? E também, dentro dessa teoria, será que eventualmente poderíamos afastar a teoria do campo neutro com base num fato bem específico aqui relacionado à própria conduta do motorista do coletivo? Pois é, são tantas as perguntas que eu resolvi extrair esse caso da vida prática, que ocorrida aqui na cidade de Curitiba, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, para falar com vocês da teoria do campo neutro e também da excludente de responsabilidade, denominada fato de terceiro. Para quem me acompanha aqui, quem não me conhece, eu sou Leonardo Agostini, um advogado aqui também, professor de Direito Civil, especialista em responsabilidade civil, que está dentro de um curso trabalhando todas as teorias, mas principalmente discutindo na prática como se aplica a teoria e como se vive o dia a dia da responsabilidade civil. E com esse caso, eu vou trabalhar teoria do campo neutro e também excludente de responsabilidade, denominada fato terceiro. Fique comigo. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Então veja só. O que aconteceu? Este exemplo aqui, este nosso caso, deste exemplo que dei a vocês agora sobre esse acidente, é um caso interessantíssimo. Por isso eu resolvi pensar aqui para botar para os meus amigos que estão aí cursando o módulo de responsabilidade civil comigo. Por que eu digo isso? Porque aqui você vai ver a importância do advogado conhecer bem o direito e também se inteirar de todos os fatos. Às vezes a gente acha que a matéria é fácil, não tem que discutir nada, pega aqui, pega ali, bateu o ônibus, entrou o ônibus, tá valendo. Então eu aciono o dono da empresa do ônibus, eu aciono a empresa de ônibus porque o ônibus tem dinheiro. O patrão ali tem dinheiro e eu vou conseguir o ressarcimento dele. Mas você às vezes não se inteirou totalmente dos fatos, ou se inteirou, estava com uma interpretação equivocada da própria lei, de como funciona o direito. Por quê? Porque em alguns casos você verá que o atingidor, o causador direto do dano, aquele que quebrou, aqui nesse caso, atingiu a fachada e quebrou aqui, destruiu a fachada desse edifício histórico, desse prédio histórico, ele não foi o causador do dano. E daí nós podemos ver a inexistência de nexo de causalidade. E daí está um grande problema. Você ajuizou a ação como advogado, pensando que a ação ganha, e chega ao final, o juiz tem que reconhecer que este fato não pode ser imputável ao motorista do ônibus e, por consequência, também à própria empresa dona do transporte, do ônibus, do transporte coletivo, correto? Então, por isso que aqui eu quero chamar a atenção para você, primeiro ponto, advogado tem que conhecer muito bem lei, saber da sua aplicabilidade, conhecer muito bem a teoria e, ainda mais do que isso, se inteirar dos fatos, para pegar o contexto, e é isso que você vai fazer comigo. Então, o que acontece? Primeiro ponto, imagine que você é advogado aqui, então, do dono da empresa, do dono do, é uma empresa, parece que é uma empresa também comercial, não tem problema, do dono do prédio histórico, que foi atingido aqui pelo ônibus. Houve aqui uma destruição da fachada. Imagine até lá que seja um restaurante, eu acho que até na época eu já passei por ali, tinha um restaurante, não sei se hoje tem, mas enfim, tem um restaurante lá que deixou de funcionar, correto? Pois bem, esta pessoa tem o direito à restauração do prédio e se ela deixa de locar ou se ela deixa de desempenhar a sua atividade, lucro cessante. Isso é inegável, isso é fácil. Quem está lá trabalhando comigo, nos conceitos gerais, vai saber dos danos, as diferenças dos danos e, enfim, sabe que isso aqui se aplicaria ou a necessidade de ressarcir esses danos. Agora, a maior dúvida aqui é quem tem legitimidade para responder por esses danos.
E aqui, então, eu tenho que dar um pouco do contexto desse acidente. Infelizmente, nós não temos câmeras de segurança. Geralmente tem câmeras de segurança para tudo, né? Mas aqui a empresa de transporte provavelmente também tem aqui a sua câmera de segurança, mas não foi disponibilizada na imprensa. E eu também não vou ficar aqui procurando muito lá, notificando a empresa para me dar esse vídeo, porque ela não é obrigada a fornecer para mim, porque aqui é um fim meramente didático. Mas o que interessa? Primeiro ponto, o contexto é, nós temos aqui vias expressas para ônibus em Curitiba. Quem é de Curitiba, saiba que isso existe, uma via expressa, enfim, onde passam os ônibus. E esse ônibus em especial chama-se Ligeirinho. É um ônibus para passar mais rápido, parar em poucos terminais, parar em poucos, ter poucas paradas, para que o trajeto seja mais rápido e leve o passageiro mais rapidamente até o seu destino. Esse Ligeirinho anda rápido, realmente, pela canaleta que se chama de canaleta expressa. E aqui, então, ele estava fazendo esse trajeto quando uma caminhonete Tucson foi querer fazer uma conversão proibida. Então, ela está vindo aqui pela sua via e, de repente, essa Tucson vem e quer fazer a conversão proibida. O ônibus atinge, a Tucson se descontrola e vai até, então, a fachada desse prédio e acarreta nessa imagem que você viu, aterrorizadora. Um motorista, inclusive, o motorista aqui do ônibus acabou ficando preso nas ferragens, o que é lamentável, né, senhoras e senhores? Mas o que acontece? O que me interessa aqui falar para vocês? Veja só. Esse contexto é o contexto que está nas notícias dos jornais. Então, eu levarei em conta esse contexto primeiramente. Tá? Se eu estou levando em conta esse contexto e eu sou advogado da empresa que foi prejudicada aqui pelo atingimento, né, do ônibus na sua fachada, então eu, como advogado, eu tenho que saber o quê? A primeira pergunta básica é: este motorista do transporte coletivo deu causa ao acidente? Sim ou não? E aí eu já adianto dizendo que não. Por quê? Porque quem deu causa pelo relato inicial, e daqui a pouco eu dou uma pimentadinha, tá? Só para explicar a teoria do corpo neutro para vocês, mas por enquanto, levando em conta só que seja um jornal, quem deu causa foi o motorista da Tucson. Ele falou, estava distraído, depois passou mal, porque obviamente ele viu o estrago que tinha feito, já imaginou quanto que ele vai ter que pagar dos prejuízos, passou mal e foi para o hospital. Mas ele falou, eu me distraí, fui fazer uma conversão proibida, não podia virar ali, fiz essa conversão sem ver que estava vindo um ônibus e atingiu o ônibus e o ônibus atingiu ali a residência. Então, se você é um advogado diligente, conhece, você fala, não, eu não posso ajuizar a ação contra a empresa do transporte coletivo, muito menos contra o motorista do transporte coletivo, que foi mais vítima ainda, até porque se feriu fisicamente. Então, eu tenho que ajuizar contra quem? Contra o dono da Tucson, ok? Então, aqui essa seria a resposta ideal e por isso essa minha aula estaria conectada inicialmente aqui uma aula bônus, quando nós estamos falando das excludentes de responsabilidade, falando do fato exclusivo de terceiro. Se o acidente se deu exatamente dessa forma, então nós estamos diante de uma característica básica que é o fato de terceiro, equivalente ao caso fortuito e à força maior. Agora imaginem que o advogado, eu, Leonardo, sou um advogado que investigo, tá? Então imagina que o Leonardo, chato que é, vai lá e investiga. Ele pega e pede a câmera do ônibus para ver como o motorista se comportou naquela oportunidade. Por que faço isso? Porque eu estou pensando, bom, esse dono da Tucson perdeu a Tucson, daqui a pouco não tem dinheiro e ele não vai conseguir nem ressarcir a minha fachada, né, o dano material decorrente da reforma da minha fachada e muito menos os lucros cessantes. Imagina que eu deixo de faturar 3 mil por dia, 30 dias são 90 mil, perfeito? Então eu tenho um prejuízo aqui aproximado de 200 mil reais. Ele não tem como pagar, já a empresa de transporte tem como pagar. O que eu, advogado diligente, vou fazer? Falei, vamos investigar mais um pouquinho? Porque eu sei que esse fato de terceiro que exonera é aquele caso exclusivo, aquele que se equipara ao caso fortuito e força maior. É aquele inevitável, mesmo imprevisível e irresistível, com as características lá do artigo 393 do Código Civil. Quem estudou comigo sabe do que eu estou falando. Então, assim, tem que ser equivalente a caso fortuito e força maior. Eu não posso ter controle algum sobre o fato e muito menos pode ter um ato meu de vontade, porque daí eu não tenho mesmo a imputabilidade. O que eu quero falar com isso? Durante a investigação, o que eu faço? Eu olho as câmeras do motorista de transporte coletivo e vejo que ele vê o motorista vindo, começando a fazer a curva, começando a fazer a conversão proibida, buzina, diminui e ele tira aquele
aquele ônibus do local, né? Tira da sua própria pista querendo desviar, indo, quem sabe, até para a contramão. Aqui já fica um exemplo de contramão também, tá, senhores? Ele, por ato de vontade, ele faz essa manobra, e quando ele faz essa manobra, ele bate nesse carro que estava errado e acaba daí se descontrolando, indo em linha reta e atingindo a fachada do edifício. Aí mudou de figura. Eu, Leonardo, que conheço a teoria, você também que é um bom advogado, você que sabe como funciona a chamada teoria do corpo neutro, vai fazer o quê? Vai falar, não, aqui há ato volitivo do motorista. Ele agiu em estado de necessidade. E daí não há rompimento de nexo de causalidade jogando para excludente do fato de terceiro. Há sim uma excludente de, não de responsabilidade, mas sim uma excludente de ilicitude, lá do artigo 188 do Código Civil. E no caso da excludente de ilicitude denominada estado de necessidade, eu não posso deixar de pagar o prejuízo, eu, causador direto do dano. Eu tenho que pagar o prejuízo e entrar com ação de regresso contra quem me colocou naquela situação de estado de necessidade. Se não foi a própria pessoa que se colocou, obviamente, né? Então aqui, simplificando, o que eu falaria, Leonardo, olhei as câmeras, vi que o motorista freou, buzinou, e daí ele tenta desviar. Nesse desvio, bate ainda no carro, e daí, nessa mudança de trajetória, vai até a fachada do prédio do meu cliente e fala, opa, aliviei, agora vai ter até um horáriozinhos aqui, opa, que bom, agora eu consigo cobrar de alguém. Por quê? Porque eu vou falar, olha, infelizmente, nesse caso, infelizmente para a empresa de transporte, né? Felizmente para mim, para o meu cliente, nesse caso não é fato terceiro, é estado de necessidade. E estado de necessidade gera o dever de indenizar com a possibilidade de entrar com ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano. Então aqui nós estamos daí numa diferenciação entre fato terceiro e estado de necessidade. E daí eu ajuizo a ação contra a empresa. Mas veja, porque eu tenho um ato volitivo. E aqui então daí vou explicando com esta ideia aqui, desse exemplo e dessa saída diferente. Vejam, num caso eu estou falando, veja, eu simplesmente fui surpreendido pela manobra irregular, ilícita daquela pessoa, e acabou que eu bati no carro e acabou o ônibus se descontrolando indo para cima da fachada. Então, nesse caso, fato típico de terceiro, porque o meu veículo funcionou como um corpo neutro. Eu fui só instrumento, eu não tinha controle sobre aquele veículo. Agora, no outro exemplo, eu estou diferente. Eu estou falando, eu ainda tinha controle, eu tentei desviar, ainda assim ocorreu a colisão. Não, quando eu tentei desviar, eu acabei jogando o meu ônibus para cima da fachada daquele edifício. Aí já não é fato terceiro, é aqui sim estado de necessidade. E aqui tem o dever de indenizar. E daí aqui eu já estou explicando a teoria do corpo neutro. Essa teoria do corpo neutro é muito utilizada lá nos casos de engavetamento. Que ocorre o quê? Eu freio o meu carro, consigo controlar o meu automóvel, estou parado numa fila e vem lá 2 carros atrás de mim, batem um carro atrás do outro e acaba me jogando para cima do carro e eu acabo batendo na traseira de um outro veículo. Então aqui o raciocínio inicial, para quem vê só fotografia, não vê filme, fotografia, Leonardo bateu na traseira do carro da frente. Então presume-se que ele estava errado porque ele não manteve a distância segura e automaticamente tem que indenizar. Só que nesse caso não, investigando o filme, analisando tudo o que ocorreu, eu falo, não, o Leonardo estava parado, o seu carro não estava se mexendo, tinha distância segura do carro da frente, só que um deslocado veio lá e não conseguiu frear, bateu no meu carro e o meu carro virou um mero instrumento. Ele foi, na verdade, foi só impulsionado com a força da batida daquele outro carro que causou verdadeiramente o acidente, ele foi impulsionado na frente. Então aqui aplica-se a teoria do corpo neutro. Eu não tenho o dever de indenizar porque quem causou o dano foi um terceiro. E aqui eu deixo para vocês darem uma lidinha nisso. Já chama atenção e quem quiser aqui coloca nos comentários, se quiser que eu possa aprofundar e discutir só esses 2 acordos do STJ que eu acho bem interessante, tá? Anota aí, vai passar na nossa tela, mas está aqui, anota aí, recurso especial 1.713.105 e também recurso especial agora 2025, 2.203.202, 2203.202.
Esse é da ministra Nancy Andrighi. Estes dois acordos tratam exatamente de teoria do campo do corpo neutro. Veja só aqui na minha tela o que está dizendo. Veja só um trecho do recurso especial aqui, 2.203.202, da ministra Nancy Andrighi, que está falando de estouro de pneu, tá? E depois, se vocês quiserem, coloquem nos comentários que eu faço um vídeo só sobre, porque é interessantíssimo, tá? Eu resumo esse acordo para você ter aqui o maior conhecimento. O que diz ele? Olha, no que diz respeito, está dizendo a ministra, tá? A responsabilidade civil extracontratual derivada de acidentes automobilísticos. Essa corte, o STJ, tem realizado uma interpretação a partir da teoria do corpo neutro, segundo a qual a exclusão do nexo de causalidade por fato de terceiro, quando este for a única causa do dano, sendo que tal se verifica quando não há, vejam só, frise aí, escute bem, parou, pausa no vídeo, fala, quando não há ato volitivo do agente. E nesse caso, o seu veículo é utilizado como mero instrumento. A teoria usualmente invocada em situações de engavetamento abrange também hipóteses e outras hipóteses nas quais o agente é, de modo inevitável, reduzido a mero instrumento físico por meio do qual terceiro ocasiona o dano. Então aqui, veja, a teoria do corpo está dizendo isso. Você virou instrumento, você não tem vontade de praticar, nem culpa inconsciente daquele fato. Você não foi imprudente, negligente e perito. Simplesmente você estava no local errado, na hora errada. E você, então, o seu automóvel, o seu bem, causou um dano sem que você tivesse a mínima chance de evitá-lo. Então foi mero instrumento. O seu carro foi mero instrumento, qualquer outro carro que estivesse ali também seria atingido e geraria também aquele dano. Então nesse caso aí sim, pela teoria do corpo neutro, quando não há o ato volitivo do agente, nenhuma possibilidade de ter ele influenciado naquele acidente, então aqui aplica-se a teoria do corpo neutro e se equivale então o fato de terceiro a um caso fortuito ou força maior. Exonera a responsabilidade. Por outro lado, se eu, durante a manobra, pratico manobra defensiva e daí eu acabo por causar um dano, aí já não estou no fato terceiro. Eu estou no estado de necessidade, que vocês já trabalharam comigo. Que o exemplo que eu dei eu estou andando com o meu carro, de repente, uma criança sai da rua e vem para o leito da rodovia, o leito da cidade, da rua que você está passando. Sai da calçada e vem para a rua. E eu pego o meu carro para não atropelar a criança num ato instintivo, eu tiro o meu carro, vou para a contramão e acabo batendo o carro que estava vindo à sua correta mão de direção. Eu sou culpado pelo acidente? Não. Aqui eu não pratiquei ato ilícito. Mas mesmo assim eu tenho o dever de indenizar o carro que vinha pela contramão. Aliás, o carro que vinha pela sua mão de direção, porque eu estava em contramão. E daí eu tenho o direito de me ressarcir por estar no estado de necessidade, pelo meu ato não ser ilícito, do pai da criança, da própria criança. Foi um incapaz que tenha patrimônio, ok? Mas eu vou atrás do pai da criança. Então ali se aplicou o estado de necessidade, não o fato de terceiro. Então, senhores, vejam só, aqui é um exemplo, um acidente de trânsito bem simples, possível de ocorrer em quase todas as cidades brasileiras, e que ocorre quase todo dia, e que gera uma situação em que o advogado tem que conhecer a lei, conhecer a posição dos tribunais, aqui no caso do STJ e também dos tribunais de justiça, os tribunais regionais que estão a julgar essa causa, e além do mais, investigar a fundo, porque se ele não investiga, ele só ajuiza uma ação. Primeiro, imagina que ele não investigou, não pegou a câmera do ônibus, então ele ficou no fato terceiro, foi contra lá a caminhonete, que é o maior causador do dano. E nesse caso, a caminhonete não tem como pagar, aqui o proprietário desse bem que foi atingido, perdeu, ficou chupando o dedinho, correto? Você causaria um prejuízo para o seu cliente. Depois, não, mas você foi lá e sabia, conhecia a lei, sabia diferenciar fato terceiro de estado de necessidade, conhecia a teoria do corpo neutro e daí falou, não, agora deixa eu investigar, deixa eu ver se eu tenho uma chance. Foi lá, investigou e pegou a câmera do ônibus e verificou que teve ato volitivo. Opa, estado de necessidade não é fato terceiro. Então você, empresa de transporte, me ressarce e daí entra com ação de regresso contra quem causou o dano a você. Perfeito? Você aqui aumenta as chances e as possibilidades de atingir o direito do seu cliente, conseguindo então fazer aqui
aqui o bom direito. Me conta para mim agora nos comentários, você conhecia essa teoria do corpo neutro? Você sabe diferenciar estado de necessidade aqui do fato de ter ser o clássico, esse exonerador da responsabilidade? Já sabia? Sabe, domina muito bem esses assuntos? Conta para mim nos comentários se já viu essa teoria, se gostou, se sabe diferenciar, se acha justo ou injusto. Fica à vontade, conta aí para mim nos comentários. E para quem está aqui no curso, espera que eu venha com mais casos práticos para que a gente possa aqui cada vez mais dominar a responsabilidade civil e ser o melhor advogado possível, dando uma maior parte, a maior chance de possibilidade do seu cliente obter aqui sucesso nas ações. Um grande abraço, até a próxima!